Exercício número 9. A empresa Ramos apresentou os seguintes dados por meio da sua contabilidade interna referente à produção do celular Xiaomi 10 em 2021. Ele apresenta essas informações, inclusive depois questiona a respeito dos indicadores de ponto de equilíbrio na análise de custo, volume e lucro e dá algumas alternativas para nós analisarmos se é verdadeiro ou falso. Aqui, para facilitar a nossa resolução, eu vou reduzir o tamanho dessa imagem para a gente restringir as informações, que fica mais tranquilo. Posteriormente eu vou descer ela aqui, que depois eu volto ao tamanho normal, tá? Vou descer aqui. E aqui sim nós vamos começar a fazer o exercício. Então, em que sentido nós vamos começar? Extraindo a informação. Preço de venda médio praticado, R$ 4,00. O custo e a despesa variável médio de R$ 2,50. Está bem em conta esse celular, hein? O custo e a despesa fixo desembolsado, R$ 64.500. A depreciação, que é a perda de valor, R$ 10.500. O patrimônio, né, líquido, que é o capital que o sócio investiu, R$ 100.000. E o custo de oportunidade, 12%. Além da quantidade vendida de 60.000 unidades. Essas informações de patrimônio líquido, que é o capital próprio, custo de oportunidade 12, serve para a gente calcular aqui, nessa situação, qual é o custo de oportunidade monetária. Então, se ele investiu R$100.000 e quer uma taxa de 12% de retorno, não. Então, eu já sei que ele quer R$12.000 aqui monetariamente, tá? Então, vamos só voltar esse cálculo. Então, a informação importantíssima para a gente calcular o ponto de equilíbrio econômico. As demais informações, nós vamos calcular aqui os 3 pontos de equilíbrio, além de fazer aquela projeção para validar se nossos cálculos estão corretos. Primeiro item, margem de contribuição. Preço de venda de 4 menos custo e despesa variável de R$ 2,50. Dá uma margem de contribuição de R$ 1,50. Para encontrar o ponto de equilíbrio contábil, nós vamos pegar o custo e a despesa fixo e vamos somar com a depreciação, uma vez que a depreciação faz parte da estrutura de gasto fixo. Deixa essas informações entre parênteses para fazer a divisão correta pela margem de contribuição. Vou encontrar um ponto de equilíbrio contábil em quantidade de 50.000 unidades. Então, se vender 50.000 unidades, eu sei que eu vou empatar. Como essa empresa já está vendendo 60.000, então eu sei que é um resultado positivo, está acima do ponto de equilíbrio contábil. O ponto de equilíbrio financeiro, que é o próximo, nós não vamos considerar a depreciação no cálculo. Como a depreciação já está separada do gasto fixo, então aqui é apenas eu pegar esse gasto, que inclusive ele menciona que é o desembolsado, e vou dividir pela margem de contribuição unitária. Vou perceber que no ponto de equilíbrio financeiro, em termos de quantidade, ele reduz. Por quê? Justamente por esse motivo, de não considerar aquela depreciação, os gastos que não são desembolsados. E em contrapartida, no ponto de equilíbrio econômico, eu vou ter uma quantidade maior. Haja vista que também eu quero um lucro desejado. Então, para fazer o ponto de equilíbrio econômico, além de somar o custo e a despesa fixa, a depreciação, nós vamos somar com o lucro desejado, que é aqueles 12.000 que nós mencionamos. Como que eu vou fazer esse procedimento? Então, vou pegar aqui, custo e a despesa fixa, 64.500, mais a depreciação de 10.000. Isso aqui é a parte que a gente faria a divisão da margem de contribuição e encontraria o ponto de equilíbrio contábil. Mas como eu quero o ponto de equilíbrio econômico, eu vou somar com o lucro desejado. Esse lucro desejado aqui eu tenho que fazer uma fórmula, né? Que é o que a gente já tinha feito anteriormente, que é os 100.000 vezes os 12%, que vai dar R$12.000. Como que eu estou somando dois elementos parcialmente, né? Estou pegando 12% de 100.000, que é 12.000. Estou somando 64.500 e os 10.500, então estou fazendo duas fórmulas parciais. Eu vou abrir um outro parênteses, senão a minha divisão vai ficar errada no ponto de equilíbrio. Só para ele falar, ó, primeiro eu faço o somatório dentro de cada um dos parênteses, os resultados depois eu faço o somatório, tá? E aí sim eu vou dividir pela margem de contribuição unitária, para poder encontrar um ponto de equilíbrio econômico em quantidade de 58.000 unidades. Eu vejo, inclusive, que essa empresa já está superando as expectativas. Hoje ela está vendendo o equivalente a 60.000 unidades e está acima do ponto de equilíbrio econômico. Vamos fazer essa projeção dos 4 cenários? Atual, ponto de equilíbrio contábil, que é o PEC, ponto de equilíbrio financeiro, que é o PEF, e o ponto de equilíbrio econômico, PE, né? Tá só abreviado aqui. Então, qual vai ser a receita aqui no caso do ponto de equilíbrio contábil? Tá? As fórmulas vão seguir bem parecido o parâmetro, só mudando as quantidades. A quantidade do ponto de equilíbrio contábil multiplicado pelo preço de venda, ó, R$4. Vou encontrar aqui no faturamento. Quem vai ser o meu custo e a despesa variável? A quantidade vendida vezes o valor do custo variável unitário. Quem vai ser a minha margem de contribuição? A subtração entre esses dois elementos. E quem vai ser o meu custo e a despesa fixa?
os 64 mil mais a depreciação, que aqui no contábil entra a depreciação. Logo, eu posso concluir que realmente, olha só, o meu ponto de equilíbrio contábil está correto, ele zerou. Caso você queira, não precisa fazer essa simulação, tá? Aqui é apenas para a gente validar, a gente está chegando no resultado correto. No ponto de equilíbrio financeiro, nós vamos pegar de maneira semelhante a quantidade necessária multiplicado pelo preço de venda para encontrar a receita, a quantidade necessária do ponto de equilíbrio financeiro multiplicado pelo custo e despesa variável unitário. Tá? A diferença desses dois elementos a gente chama de margem de contribuição e depois nós subtraímos o gasto fixo. No caso do ponto de equilíbrio financeiro, apenas o gasto fixo, que realmente é desembolsado, né? A depreciação nesse caso não entra aqui. E eu vejo também que nessa situação ele zera. Então já sei que dois pontos de equilíbrio estão corretos. No ponto de equilíbrio econômico, de maneira semelhante, nós vamos pegar a quantidade necessária, que é os 58 mil unidades, multiplicado pelo preço de venda, inclusive é o ponto de equilíbrio monetário, né? Vamos pegar essa mesma quantidade e multiplicar pelo valor do custo e despesa variável unitário. A diferença entre esses dois elementos a gente chama de margem de contribuição e depois nós tiramos o gasto fixo, que nessa situação o gasto fixo entra a depreciação, ok? E vamos observar que o lucro tem que ser de 12 mil. 12 mil. Então aqui é uma forma da gente validar se o nosso cálculo está correto, se a gente realmente está zerando o ponto de equilíbrio contábil, no financeiro, isso no econômico a gente está chegando àquele lucro desejado, tá? Uma forma adicional, caso você queira fazer. Se você não quiser, não tem essa necessidade. No momento atual, como ele está vendendo 60 mil unidades, eu vou fazer o mesmo procedimento para 60 mil unidades, para inclusive demonstrar o faturamento e o lucro do negócio. Vezes o preço de venda e os 60 mil unidades vezes os custos e as despesas variáveis, né? A diferença nós vamos achar com margem de contribuição e o custo fixo somado com a depreciação. Vamos ver como vai ser o lucro dele. 15 mil reais. De fato, eu vejo que essa empresa está numa situação melhor que no ponto de equilíbrio econômico, né? Que seria uma situação ali almejada já pelo sócio. O que nós vamos fazer agora? Vamos subir aqui o enunciado, ó, e vamos voltar essa imagem no tamanho original, ó. Então, vamos voltar aqui. Pronto, voltamos. Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos ler cada um dos itens. Primeiro item. A empresa produziu e vendeu durante o ano de 2021 10 mil unidades a mais do que seria necessário para atingir o ponto de equilíbrio financeiro. Vamos analisar essas informações que ele disse aqui. Então, para isso, nós vamos descer. O ponto de equilíbrio financeiro foi de 43 mil unidades. Hoje, a empresa está vendendo 60 mil. Bom, se hoje a empresa está vendendo 60 mil e o ponto de equilíbrio financeiro é 43, né? Então, eu vejo que essa empresa, na verdade, ele está 17 mil unidades acima do ponto de equilíbrio financeiro e não 10 mil, né? Então, ou seja, é falsa essa alternativa. Então, a primeira eu já vejo que é falsa, que ele falou para a gente julgar os itens. Segundo item, ele vai pedir uma simulação. Se eu reduzir o preço de venda em 25 centavos, né? Esse resultado vai gerar um resultado nulo, né? Vai ser igual ao ponto de equilíbrio contábil. Vamos fazer essa simulação aqui. Então, se eu reduzir meu preço de venda em 25 centavos, de 4 menos 0,25, eu vou ter um ponto de equilíbrio contábil, considerando, inclusive ele fala até as quantidades vendidas, vamos só confirmar aqui. Se eu reduzir 20 centavos no preço de venda, né, ele vai igualar, né, o volume de produção e vendas de 2021 com o ponto de equilíbrio contábil. Então é realmente isso, a quantidade que ele está vendendo hoje, né, 60 mil unidades, ele vai gerar um resultado nulo. Vai gerar uma margem de contribuição nessa situação de 3,75, menos o custo e despesa variável de 2,50, de R$ 1,25. Esse R$ 1,25 multiplicado pelas quantidades que eu já estou vendendo, né, 60 mil, que eu vou achar um atalho do DRE, tá? Ao invés de fazer receita, custo variável, margem de contribuição, aqui eu recalculo meu preço de venda, tirando os 25 centavos, recalculo a minha margem de contribuição, observo que houve um impacto direto na margem de contribuição, de 1,50 ela pulou para 1,25. Esses 1,25 unitário eu multiplico pelas 60 mil unidades, que vai dar a minha margem de contribuição total. Como o meu custo fixo é 64.500 mais a depreciação de 10.500, de 75, olha que interessante. Realmente, se eu fizer isso, se eu reduzir 25 centavos no preço de venda, eu vou estar no ponto de equilíbrio contábil, né? Eu vou ter um resultado nulo. Então, olha que interessante
a questão de dar desconto, né? Como é impactante no negócio, né? Então, se você dá desconto aí para todos os clientes, ele acaba empatando o resultado, né? Então deixa de ter um lucro de 15 mil na situação atual do preço cheio, né? Conforme nós simulamos aqui. Inclusive, por isso que é interessante fazer essas simulações, né? Vamos para o próximo item. No próximo item, ele fala que se ele aumentar o preço de venda em 25%, ele vai provocar uma redução no volume de produção e vendas. Ou seja, porque se aumenta o preço, provavelmente as pessoas vão procurar menos. Bom, tem a tendência de procurar o concorrente. Vamos fazer então por partes aqui, ó. Então, se eu aumentar o preço em 25%, eu vou pegar os 4 e vou multiplicar por 1,25, que ele já multiplica por esses 25% a mais, né, já adicionado, olha só. Então, deu realmente R$5, né, 25%. Só para você ter ideia, ó, se eu dobrasse o preço de venda, eu multiplicaria por 2, né? Então, o dobro, R$8, né? O dobro de 4 realmente é isso. Então, 1,25 significa que eu estou aumentando 25%, tá? Então, se eu aumentar esse preço de venda, então, de 4 para 5, ele vai provocar uma redução de 30% no volume de produção e vendas. Então, a quantidade hoje é de 60 mil. Ele falou que vai reduzir em 30%. Se vai reduzir em 30%, é que, na verdade, eu estou vendendo 70% disso. Então, se eu estou vendendo 70%, olha só, 42 mil unidades. Caso eu queira fazer também uma regrinha de 3, né? 60 mil unidades é 100%. 70, né, que é o que ficou, porque esse 30 reduziu, 70 permaneceu. É X. Ou também, se eu quiser encontrar o quanto que 30 representa, né, e depois eu faço a subtração, chega no mesmo resultado, tá ok? Então, nessa situação aqui, ó, em que nós vamos ter 42 mil unidades, vou reduzir a quantidade vendida, vamos ver o que mais que ele faz, se dá mais algum elemento. Mesmo assim, ocorreria uma folga nas unidades, né, produzidas e vendidas em relação aos 3 conceitos do ponto de equilíbrio. Então, ele fala, se ele fizer isso, se ele aumentar o preço de venda, vai reduzir a produção, mas mesmo assim ele vai ter uma folga relacionada, né, às unidades produzidas e vendidas aos 3 pontos de equilíbrio que nós encontramos, né? Por conta da margem líquida que ele está falando financeira, né? Porque como você está aumentando o preço de venda, isso vai acabar compensando por essas quantidades, né? Resumindo, é isso que ele está dizendo. Então, primeiro ponto, vamos recalcular a margem de contribuição. A margem de contribuição, nesse caso, vai ser R$5 menos o custo e despesa variável de R$2,50. Inclusive, vai ser R$2,50, né? Nesse caso aqui é a metade. Então, a margem de contribuição total, que é os R$2,50, multiplicado por essas quantidades, 42 mil unidades, eu vou ter uma margem de contribuição de 105 mil. Tirando aqui o custo e despesa fixa, 64 mais a depreciação, e subtraindo esses elementos, olha só, eu vou ter um lucro de 30 mil, e faz sentido o que ele está falando. Então, se eu aumentar o preço de venda em R$1, que é 25%, eu vou ter uma queda na minha produção e na venda, na minha demanda, de 30%, que eu estou aumentando o preço. Então, eu percebo que a queda é muito maior que o preço. Apesar disso, olha só, eu tenho um lucro monetariamente maior, comparado à situação atual, que é de 15, e comparado, por exemplo, à situação do ponto de equilíbrio. Então, acaba compensando essa redução das quantidades simplesmente pelo aumento do preço de venda, no aspecto monetário, que é o que ele mencionou. E essa aqui é verdadeira. E a última, que menciona que o volume de produção de vendas da empresa do ano de 2021 foi inferior ao ponto de equilíbrio econômico, o que podemos concluir que não remunerou adequadamente os proprietários. A gente pode concluir que isso aqui é falso, foi um dos primeiros itens que nós analisamos, né? Nós verificamos que atualmente ele está vendendo 60 mil, que foi dado exercício, e no ponto de equilíbrio econômico ele precisa, na verdade, vender 58 mil, então ele está acima, na verdade, das expectativas, né? Então, nesse sentido, nós concluímos aqui esse exercício. Se vocês perceberem, né, a gente tem que ter bastante atenção na manipulação dos cálculos, principalmente para validar as alternativas. Então, a recomendação que eu faço para você nesse tipo de exercício é que geralmente restrinja, né, as informações no formato que nós fizemos. Isso vai facilitar aí bastante para vocês no momento de resolução. Então, aqui concluímos o exercício número 9.